Boa tarde, sejam todas e todos bem-vindos a mais um webinar da Drummond Advisors. Eu, Lucas Couto, aqui representando o time de comunicação da Drummond Advisors. Fico feliz e honrado em contar com a participação de cada um de vocês que se inscreveu nesse webinar. Espero que a próxima hora seja muito valiosa para vocês. Hoje, um assunto importantíssimo: planejamento contábil para startups no Brasil, estruturando o seu negócio para o crescimento. Ao meu lado aqui, eu tenho alguns colegas de Drummond Advisors, como Alan Berchtold, que é gerente de operações, o Romário, que é supervisor fiscal, e a Thaís Rodrigues, coordenadora de projetos, além do José Francisco Júnior, gerente administrativo do Senha Segura, que vai aqui contar um pouquinho para a gente, dividir com a gente o caso dele. Quero agradecer mais uma vez a todo mundo que se inscreveu. Quero deixar alguns recadinhos aqui antes de passar a palavra para o Alan. O primeiro deles é que esse webinar é interativo, 100% interativo. Então fiquem à vontade para enviar perguntas via Q&A para os nossos speakers, que elas serão respondidas durante o webinar. E para você que não conhece a Drummond Advisor, sejam muito bem-vindos ao nosso universo. Sigam as nossas redes sociais, @Drummond Advisors. E hoje, neste webinar, nós vamos falar um pouquinho sobre tópicos importantíssimos na jornada de uma startup no Brasil, desde definição de planejamento contábil, os principais tópicos referentes ao planejamento contábil para uma startup, além, é claro, da análise de um caso prático da senha segura aqui representada pelo nosso colega José Francisco Júnior. E no fim, vocês vão ter acesso a todos os nossos contatos, a um guia exclusivo voltado para startups produzido pela Drummond Advisors e, é claro, também a sessão de perguntas e respostas. E para vocês que não conhecem um pouquinho da Drummond, aqui alguns clientes, empresas que confiam na expertise dos nossos profissionais para auxiliarem em questões legais, tributárias, contábeis em seus negócios. A Drummond Advisors está quase debutando, temos 14 anos de experiência, mais de 12 mil clientes atendidos nesta jornada. Possuímos uma equipe bilíngue de contadores e advogados certificados, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e uma equipe que chega a mais de 300 colaboradores espalhados pelo globo. Mas se você um dia tiver a oportunidade e quiser encontrar com a gente cara a cara no mundo real, vamos dizer assim, temos escritórios em Boston, Miami, Orlando, São Paulo e Belo Horizonte. Todas e todos já estão convidados para um café para conhecer a nossa equipe, que nós estamos à disposição para ajudá-los. Eu já falei muito, quero passar a palavra aqui para o meu colega Alan. Alan, o palco é seu, meu amigo. Bom webinar para você. Obrigado pela introdução, Lucas. É sempre um prazer participar de webinars, né, e poder estar apresentando aí para os nossos colegas materiais aí que venham a enriquecer a qualidade aí do trabalho que eles prestam, né, e trazer um pouquinho também do que a gente faz aqui na Drummond, né, que é essa ajuda ah, contábil, né, para os parceiros que fazem serviços aqui com a gente, tá? Eu vou falar um pouquinho da definição do planejamento contábil, né? Então, qual que é o significado de planejamento contábil para uma startup? Então, quando a gente fala de significado do planejamento contábil, ele é basicamente a estruturação. Então, o planejamento contábil de uma startup, ela é se estruturar. É basicamente isso. Mas acho que não ajudou muito, né? Quando a gente fala assim, estruturar, o que seria essa estruturação, né? Estruturação é muito vago, o que que seria? Então, eu trouxe aqui alguns pontos, né? E aí os especialistas aqui vão poder falar de forma mais aprofundada sobre esses assuntos. Quando a gente está falando de estruturação, nós estamos falando de uma escolha adequada do regime tributário, de uma definição adequada do plano de contas contábeis, e aí
Mais tarde ali a Thaís vai dar um briefing sobre a importância dessa definição do plano de contas, assim como o Romário na parte da escolha do regime tributário. A estruturação de sistemas financeiros e contábeis, estabelecimento de políticas internas, é, manter o registro desses aportes, contratos de vesting, stock options em boa ordem, em boa guarda, registrado nos livros contábeis, tudo isso vai dar embasamento, vai dar uma robustez para a contabilidade em uma eventual due diligence, numa auditoria, numa eventual fiscalização, ou em qualquer âmbito, mesmo que seja para controles internos da empresa. Isso é muito importante. Quando a gente fala de estruturação, esses são os principais tópicos que a gente vê de necessidade para uma startup quando ela está começando o seu negócio. Ah, então, por que a estruturação ela é fundamental desde o início? Porque a gente vê que é muito comum, né, as empresas, às vezes, elas começam só com o sonho, né, do dono, ou o sonho, às vezes, de uma equipe, né, que quer fazer aquele business, né? É, quando a gente está falando de estruturação, por que ela é fundamental? Né? E você pode também evitar o pagamento de impostos desnecessários. Então, nós não estamos falando de sonegar imposto, nós estamos falando de, dentro da lei, dentro do que a lei permite, você ter um planejamento e você pagar ou você adequar a sua empresa ao melhor regime tributário, o regime tributário mais aderente. É, novamente, né, por que a estruturação é fundamental? Ah, para você ter uma base sólida para a captação de investimentos, então os investidores, muitas vezes, se não em sua totalidade, eles exigem demonstrações financeiras. Então, a empresa passa por rodadas de due diligence, ou muitas vezes por auditorias. Então, se você não tem uma estruturação, às vezes você acaba perdendo um potencial investimento por falta dessa estruturação adequada. É importante essa estrutura, a empresa estar estruturada também para evitar erros acumulados. Então, quando ela já nasce de uma forma estruturada, você tende a ter menos erros no início da operação. Então, quando a gente está falando de erros no início da operação, às vezes pode ser um aporte que não foi, ou um aporte que não foi registrado como aporte, foi registrado como um mútuo. Um mútuo é um empréstimo, é um empréstimo com sócio, então você não fez a alteração contratual, você muitas vezes nem tem um contrato daquilo, mas de qualquer forma entrou um dinheiro dentro da empresa, ou a empresa devolveu um dinheiro para o sócio, e se isso não está bem registrado nos livros contábeis, uma vez que o investidor aportou o dinheiro, às vezes você tem um compromisso, a depender da forma que foi feita essa negociação para você receber esse investimento, foi feito um compromisso com esse investidor. E quando você tem um erro contábil do passado, isso pode refletir futuramente e acabar colocando em xeque esse compromisso que você tinha com o investidor, por conta de um erro acumulado, né, de um problema do passado. Então, isso pode refletir em penalidades nessa negociação, né? E a facilidade de escalabilidade. Então, uma contabilidade bem estruturada acompanha o crescimento da empresa e evita aí gargalos operacionais, né? Para a empresa é muito frustrante quando uma empresa não consegue crescer por problemas contábeis. Então, a empresa, muitas vezes, a operação dela não é contábil de uma startup, a não ser que seja uma startup de contabilidade. Mas o business dela é outro, não é ficar cuidando da contabilidade. Mais uma vez, a contabilidade precisa ser bem estruturada para que as duas coisas cresçam juntos, porque senão a empresa acaba crescendo em um ambiente desorganizado e isso pode gerar vários e vários problemas futuros.
Aí eu vou passar um pouquinho aqui a palavra para a Thaís, que vai trazer um pouquinho mais do contexto das principais diferenças de startup para uma tradicional. Thaís, por favor. Boa tarde, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Eu vou falar um pouco sobre as principais diferenças entre as startups e empresas tradicionais. Então, normalmente, as startups, elas têm como base um modelo de negócio inovador, enquanto que as empresas tradicionais, elas seguem modelos já consolidados e com foco também na estabilidade. Trazendo para o assunto, né, que é planejamento contábil, as empresas tradicionais operam com receitas previsíveis, margens mais estáveis, processos de longo prazo já definidos, enquanto que as startups operam com um modelo de negócio inovador e em constante evolução e, consequentemente, em constante mudança também. É natural que as empresas, as startups operem com cash burn, ou seja, é muito importante no início da operação, no início da startup, ter sempre em mente que é um cenário normal, é um cenário comum para startups em começo de operação, e é importante ter isso em mente também para pensar nos próximos passos. Aqui nesse slide, nós trouxemos os principais aspectos e a diferença entre empresas tradicionais e startups. Então, quando nós falamos sobre receita, numa empresa tradicional, a receita ela é previsível e ela é recorrente. Ou seja, existe a prestação de serviço, existe o recebimento do valor e isso ocorre de forma mensal e recorrente. Já em startup, não. O cenário ele é mais volátil, ele é mais escalável, ele é de maior risco. Em relação à estrutura societária, em empresa tradicional a gente tem empresa, normalmente a estabilidade, então são poucos sócios por muito tempo na empresa. Já em startups o cenário é totalmente inverso, então existe muita mudança de sócios, principalmente por conta de investimentos. É comum startups receberem investimentos aí de 6 em 6 meses, um ano em um ano, e isso acaba acarretando em muitas mudanças na estrutura societária. Em relação à forma de financiamento, em empresas tradicionais, nós temos a possibilidade de empréstimo e capital próprio, enquanto que em startups a gente tem venture, a gente tem investimento anjo, fundos e crowdfunding também. Aí depois eu posso trazer uma explicação sobre cada um desses tópicos. Mais para frente a gente pode trazer caso seja necessário e caso vocês não tenham conhecimento também do que é, por exemplo, investimento anjo, do que é venture capital, mas são formas de investimento, porém com algumas diferenças, né, para startups. Em relação à gestão contábil, ambas as empresas, ambos os modelos de empresa, o foco é no compliance e no controle, isso é comum. Porém, olhando para um cenário de startup, o planejamento estratégico ele precisa ser feito antecipadamente e ele precisa ser analisado recorrentemente, porque as mudanças elas acontecem e elas acontecem muito rápido e isso precisa estar refletido no planejamento estratégico. Já em empresas tradicionais, não. Normalmente existe um planejamento e existem alterações, existem mudanças, como em qualquer empresa, mas elas são menores, elas são menos recorrentes. Em relação ao modelo de reconhecimento, em empresas tradicionais, a gente vê uma recorrência, a gente vê um faturamento tradicional, já em startups, a gente trabalha, a gente vê aqui na Drummond um cenário de reconhecimento de receita com base na prestação de serviço. Então, por contrato, isso não é de forma recorrente em startup, já em empresa tradicional, o faturamento ele já é recorrente, é mensal. Então, em resumo, a gente pode dizer que a startup ela é mais flexível, mais dinâmica e precisa ir se adaptando conforme o tempo. Já empresas tradicionais, elas precisam, obviamente, estar se adaptando, mas não com tanto dinamismo como acontece em startups. Vou passar agora a palavra para o Romário, para ele trazer um pouquinho mais sobre o tema de escolha do regime tributário. Obrigado, Thaís. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Meu nome é Romário, né? Já expliquei ali no início. Eu sou supervisor aqui da Drummond, parte Brasil, e vou estar explicando para vocês aí como é que funciona, né, os principais regimes tributários aqui no Brasil. Basicamente, a gente tem
três principais, né, que seria o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. E primeiramente eu vou falar aí sobre um pouco sobre o Simples Nacional. O Simples Nacional, teoricamente, né, pelo nome deveria ser um regime tributário simples, mas no final do dia ele não é tão simples como parece. É, ele é um regime que tem 5 anexos, né, que teoricamente cada anexo ele é como se fosse uma tabela. Então, basicamente, a tabela um ele está voltado para o comércio, a tabela 2 voltado para a indústria, né, o segmento de indústria. O 3 tem locação e alguns tipos de serviço. 4 e 5 também ele está disponível ali para serviços. Alíquotas que o Simples Nacional hoje paga, ele basicamente é calculado, né, e é definido com base na receita acumulada da empresa, né? Então, teoricamente, a empresa acumula a receita dos últimos 12 meses, ele vai se enquadrar numa faixa, né, que geralmente no começo ali, quando a empresa ela é aberta, começa de R$ 0 até 180, vai cair no alíquota X, e conforme a receita acumulada dele vai aumentando, ele vai progredindo de carga tributária, né? Então, basicamente, esse é a sistemática do cálculo do Simples Nacional. Tem outras variáveis, né? Então, assim, um segmento de startups aí, uma vez que a empresa está, né, em fase embrionária ali, mas já está com algum tipo de receita correndo, ainda não tem uma visão, não tem uma perspectiva de receita e não tem nenhum impeditivo legal, né, com relação à optação pelo Simples Nacional, é uma opção para o Simples Nacional. Um outro ponto importante também, que geralmente as empresas, algumas empresas, né, elas podem se encaixar no anexo 5, que é um anexo bem oneroso, mas conforme se ela tiver uma folha de pagamento ali também um pouco elevada, que a gente chama de fator R, e essa folha de pagamento, ela seja dividida pela receita, seja superior a 28%, eles chamam de anexo 5, que aí você consegue reduzir sua carga tributária, e aí, teoricamente, você cai no anexo 3, que é um anexo com a carga tributária menor. O pagamento dos impostos também ele é consolidado em um único documento, né, da Receita Federal, lá dentro que é apurado, e geralmente o vencimento dele é sempre no dia 20 do mês seguinte. Um ponto importante aqui que a gente tem que observar é que a empresa do Simples Nacional, eles podem ser regime de caixa, né? O que é que significa isso? Que a empresa, apesar dela faturar um valor X lá, por exemplo, de uns R$ 500 mil, no momento que ela optar pelo regime dela, ela optar ser regime de caixa, ela pode apenas tributar o que ela recebeu. Ou seja, vamos supor que ela recebeu no mês lá R$ 300 mil, então eu só vou tributar aquela receita que eu já oferi. Dessa forma, você evita pagar imposto, né, sobre alguma inadimplência que você possa ter no futuro. Pode passar o próximo slide, por favor. O outro regime tributário que a gente tem bem comum também aqui no Brasil é o lucro presumido, né? Então, as empresas aí já é para as empresas de um porte um pouco maior. O lucro presumido, basicamente, o governo define que um prestador de serviço, por exemplo, ele presume que ele tem uma margem, né, de ganho ali de 32%, ou seja, você vai tributar sobre sua receita IRPJ e contribuição social de 15,9% sobre a tua presunção ali. Hoje a alíquota efetiva está na casa dos 16,33, sem contar com o adicional do RPJ. O ISS, ele varia de 2 a 5%, a depender da sua prefeitura, né, que você está estabelecido. PIS e COFINS, ele é o regime não cumulativo, ou seja, ele tem um efeito cascata, né? O que significa? Você paga sobre a sua receita, se você prestar serviço para um terceiro, aquele terceiro estando no lucro presumido vai pagar a mesma alíquota sobre o faturamento dele e assim por diante, né? Então, ou seja, não tem uma compensação. Inclusive, esse regime ele vai acabar, né? Não vai mais existir quando a reforma tributária estiver 100% aí funcionando. E RPJ e contribuição social, aquele começando ali no começo, por ramo de serviços, né, ele está em 32%, comércio é 8% e 9%, então, assim, cada segmento, eles têm uma presunção de lucro ali para tributar o IRPJ e a contribuição social. Os impostos, teoricamente, o ISS, PIS e COFINS, eles são apurados de forma mensal, e aí varia de prefeitura com relação ao vencimento, né? Então, por exemplo, pegando como exemplo a Prefeitura de São Paulo, vence no dia 10 do mês seguinte, PIS e COFINS é padrão nacional, 25 do mês seguinte, e o RPJ, ele é
calculado de forma trimestralmente, né? Então, fechou o trimestre ali, você pode apurar o cálculo do IRPJ no mês seguinte. Então, tratando ali do primeiro trimestre do ano, você pagaria o imposto ali no mês de abril do mês seguinte. Um ponto importante também aqui no lucro presumido é que a empresa também podem optar por esse regime de caixa, né? Então, aquele mesmo ponto que eu falei ali, se você tem um faturamento X, e você optou, né, ali no início do ano, ser uma empresa regime de caixa, você vai tributar apenas a receita que você recebeu, né? Então, mais uma vez aí você vai reforçar seu caixa e não pagar impostos sobre eventuais inadimplências. Ah, basicamente é isso sobre o lucro presumido, esses pontos principais. Lucro real, né? O lucro real é quando você já tem uma empresa mais robusta ou não, né? Muitas das vezes, sendo no regime do segmento de startup, você tem teoricamente no início ali você pode ter um volume de despesa alto, né? Então, devido aos aportes, devido às pesquisas, né, que você tem que fazer ali, dependendo do seu business. Então, o lucro real, basicamente, o que diferencia ele do presumido o ISS é igual, então vai variar ali de 2 a 5% a depender da sua prefeitura. PIS e COFINS, ele é do segmento não cumulativo, né? O que é que isso significa? Significa que, vamos supor que eu vou ter um serviço para vender ali de cobrar R$ 100.000. E para prestar esse serviço, eu tive que contratar uma empresa que me custou 50 mil. Então, assim, sem aquele serviço se eu contratar, eu não consigo prestar o meu serviço. Então, ele é uma atividade intrínseca à minha prestação de serviço. Ou seja, ele está ligado, né? Sem ele, eu dependo dele para prestar meu serviço. Então, no regime não cumulativo no PIS e COFINS, eu tenho um crédito ali e posso descontar do meu débito sobre a minha receita. Então, teoricamente, eu vou pagar só a diferença que seria sobre a margem que eu agreguei. Então, é, teoricamente, o PIS e COFINS no lucro real funciona nessa sistemática de não cumulatividade. A alíquota do PIS é 1,65, né? Apesar de você ter créditos ali nas suas entradas dos serviços intrínsecos à sua atividade, a alíquota é um pouco maior. E o COFINS também é um pouco bem maior, que é 9,25. Então, teoricamente, não, 7,60, desculpa. 9,25 é a soma dos dois. 7,60 seria a alíquota do COFINS. Um ponto importante também aqui no lucro real, né, e principalmente para o ramo de startups, né, lá conforme tem uma previsibilidade na Lei 10.637, né, que é ali a lei do PIS, que o governo prevê que, como geralmente são segmentos, né, que tem poucas despesas, né, a depender ali do andar da empresa, conforme ela for ter sua operação estabelecida, você é obrigado, né, a depender da análise com o KNAI da sua empresa, da sua atividade de serviço, ali, por exemplo, licenciamento de software, consultoria informática, lembro bem desses dois itens aí, você, mesmo estando no lucro real, né, você apura o PIS e COFINS no regime não cumulativo, ou seja, paga 3,65. E aí, teoricamente, se você está operando com prejuízo, sua operação, né, você vai pagar apenas ISS, PIS e COFINS numa alíquota bem menor. Então, é sempre aquela questão, né? A gente precisa de dados ou previsão de dados para fazer uma análise mais precisa e definir ali qual o melhor regime tributário da empresa, né? A questão do IRPJ e CSLL, eu vou chamar a Thaís para dar uma breve explicação aí, que é um pouco mais aprofundado e envolve mais o lado dela. Obrigado aí por todos. Obrigada, Romário. O IRPJ e o CSL, antes de falar de imposto de renda e contribuição no lucro real, só fazendo um breve resumo aqui das principais diferenças. O ISS no lucro real e no lucro presumido é calculado da mesma forma, então não há diferença. No PIS e COFINS, a gente tem a diferença de alíquota e a gente tem a diferença em relação à tomada de crédito. Então, se a empresa está no lucro real, ela consegue tomar crédito de custos diretamente ligado à operação. E quando falamos de R contribuição social, o que que é interessante entender? Que no lucro real, a empresa tem a opção de escolher entre o lucro real mensal e o lucro real trimestral. Quais são as principais diferenças entre essas escolhas? No lucro real trimestral, a empresa vai recolher o imposto
com base no lucro fiscal do período. Então, se ela teve prejuízo no trimestre, prejuízo fiscal, ela não vai pagar imposto. Mas, quando fala de lucro real trimestral, a base sempre vai ser o lucro fiscal do período, acumulado trimestralmente. Já o lucro real mensal, ele traz a opção da empresa escolher. Então, a empresa escolhe se ela quer fazer o pagamento com base no lucro fiscal do período, caso tenha, ou com base no faturamento, que aí o cálculo é semelhante ao do presumido. Por que que esse cenário é vantajoso? Quando a gente olha para startups, normalmente são empresas que em início de operação, elas operam com prejuízo. Então, em um cenário que a sua empresa esteja em início de operação e esteja operando com prejuízo, pode ser o cenário mais vantajoso para você. Porque a empresa estando com prejuízo fiscal, ela não paga imposto, ela não vai pagar imposto de renda e nem contribuição social. E também é interessante porque você consegue também optar. Então, no final do mês, você vai fazer, a gente na contabilidade faz o cálculo com base no lucro e com base no faturamento. O cenário mais vantajoso você pode estar escolhendo naquele mês para fazer o recolhimento, caso a empresa esteja com lucro e também tenha faturamento para fazer a apuração. Então, em resumo, pensando em cenário de startups, o regime de lucro real ele tende a ser mais vantajoso. Porém, vale, claro, salientar que é importante haver uma análise de regime tributário, é interessante ter um acompanhamento anual em relação às receitas, em relação aos custos, para identificar qual que é o melhor regime e aí, a partir daí, fazer a escolha do melhor regime para a sua empresa. O Mário? Obrigado, Thaís. E aí, assim, a gente volta naquele mesmo tema ali, né? Qual que é o melhor regime tributário da sua para a sua empresa, né? Então, assim, depende, né? Depende de vários fatores, né? É, como, por exemplo, uma previsão de receita, né? Se você prevê que vai ter uma receita menor do que as despesas, ou a margem de lucro alta. Então, é como a Thaís mencionou ali. Geralmente, as startups, elas começam com um volume de despesa muito alto. Então, teoricamente, né, lógico que tem que avaliar ali o regime tributário dela com base nos dados, né, por isso que eu mencionei lá no início. Geralmente, o primeiro ano ali seria interessante optar pelo Simples Nacional e aí analisar o comportamento da empresa ao longo do ano e também com alguma previsão de receita e despesa. E aí a gente consegue fazer uma assertividade maior na análise do melhor regime tributário, né? Até por vias de pagar menos impostos e também a questão da margem de lucro, né? A margem de lucro é importante porque, assim, se você está operando ali com a margem acima de 32%, de repente é melhor você estar no presumido. Se você está, teoricamente, trabalhando com a margem ali inferior a 32%, é mais interessante estar no lucro real. Também tem que analisar se a empresa vai, né, tratando ali do lucro real, se ela vai ter uma boa capacidade de adquirir crédito de PIS e COFINS, porque de repente ela está com prejuízo, mas não tem a capacidade de ter crédito de PIS e COFINS e acaba pagando bastante PIS e COFINS, mas que está mais do que deveria, né? Então, porque geralmente a despesa ali ela tem a folha de pagamento, que interfere bastante, então tem que sempre analisar ali as naturezas de despesas para a gente fazer uma melhor assertividade na análise. Quer mais, Perfeito. colocar mais alguma coisa, Alan? Mais um ponto? Tem algum ponto a acrescentar aí? Eu acho que assim a base, né? A gente tem um estudo, uma planilha de estudo, eu diria, né? Como é que a gente chama? Um business formation, né? Uma planilha de início de operação, onde demonstra, ainda que através de estimativas, né? Os valores é muito importante, né? Até para a gente entender, porque às vezes a pessoa considera aquilo como uma despesa, e aquilo não é uma despesa, aquilo é um ativo intangível. Ela está usando para formar esse intangível que a startup usa, muitas vezes ali é um software, é algum ativo intangível que ela vai prestar o serviço dela através daquilo, né? Ou que ela vai vender a licenças através desse aplicativo. Então, quando a gente está falando aqui de uma estruturação contábil,
É importante a gente ter esses mapas para poder fazer uma análise coerente e aí poder realmente colocar no papel, porque pela intuição é muito difícil você dizer, o Simples Nacional ele parece muito atrativo, mas será que é? Se não tem despesa da folha, como o Romário comentou, às vezes ela pode cair numa alíquota de 17%, 16, 17%. E aí a gente vê que o lucro presumido muitas vezes é mais baixo do que isso. Então, são múltiplos fatores. O ideal é a empresa ter esse mínimo de estrutura para a gente poder fazer uma análise baseada em dados, em informações. Eu acho que isso é de extrema importância, né? E aí eu É. vou. Um ponto, olha, só um ponto aí para acrescentar nesse tópico é com Por relação favor. à decisão, né? Então, porque uma vez você decidiu, fez a opção junto à Receita Federal do regime tributário, você não pode mais voltar atrás, né? Então, isso é mega importante ali, que você tenha uma decisão mais assertiva possível, né? Porque caso contrário, você vai pagar o ano, passar o ano aí pagando impostos a maior, onde poderia ter uma possibilidade de redução, né? Então, a análise ela é Perfeito, mega importante. perfeito. Lembrando que essa escolha ela pode ser feita uma vez no ano, né? O Simples Nacional tem uma data pré-determinada para você fazer a escolha, e o lucro presumido e o lucro real seria aí no pagamento da primeira guia de imposto referente ao regime, né? Então, esse ponto é muito importante que o Romário trouxe, porque precisa ser muito assertivo. Então, ainda que a gente falando de estimativa, né, a estimativa precisa ser uma boa estimativa. Obrigado, Romário e Thaís, pelos inputs. E aí agora eu vou puxar aqui a pessoa que está no dia a dia, né, aí da operação, né, vou puxar o José Francisco aqui um pouco para a conversa, para falar um pouquinho sobre controle e gestão de fluxo de caixa. Por favor, José. Legal, legal. Obrigado, Alan. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer, pessoal. Estou à disposição para tirar as dúvidas aí, quando possível, quando for o momento. Queria apenas, antes de entrar no tópico aqui, uma contribuição em relação ao slide anterior, a contribuição de quem vive isso na prática. Quando a gente lida com startups, é muito difícil você ter todas as informações na mesa para tomar decisão. Então, o caminho que eu utilizo muito são possíveis cenários. Então, eu tomo a decisão criando possíveis cenários. Se eu vender até tanto, se eu investir, se eu aumentar os meus investimentos até tanto, quais os resultados que eu teria. Aí eu faço normalmente eu construo uma visão otimista, conservadora e intermediária, tal. E aí a gente, em cima disso, faz as contas, fala, cara, acho que a gente está nessa ou naquela condição, e o melhor caminho é este ou aquele. Então, deixo sempre a sugestão de criar cenários possíveis para a sua operação, seja lá ela qual for. Antes de falar de gestão de fluxo de caixa, é importante que a gente saber o que define uma empresa, uma startup, né? Tem algumas questões, né? Algumas pessoas confundem startup com um negócio no seu período inicial, e não é. A Thais trouxe muito bem algumas definições. Então, traz ali questões ligadas à inovação, mas tem uma palavrinha que, para mim, ela é importantíssima. É escalabilidade. Quando a gente fala de escalabilidade, a gente fala de um negócio que está crescendo, tem crescimentos agressivos. Se a gente acertou no modelo modelo de negócio, normalmente você vai replicá-lo e ele vai gerar crescimentos agressivos. Isso nos expõe a um controle muito assertivo, tanto dos volumes de gastos, quanto das questões ligadas aos recursos e as receitas que esse negócio gera. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente pensa em fluxo de caixa é separar o que é receita reconhecida do que é o valor que de fato efetivamente está entrando na conta. Essas coisas não necessariamente elas conversam. Eu sou aqui, fui apresentado já, trabalho no Segura, que é uma empresa de software que tem uma história aqui no Brasil bastante relevante, enfim, tem replicado essa história em mercados ao redor do mundo. E a gente tem um controle aqui muito específico que diz respeito ao diferimento da receita. Então, o que é o diferimento da receita? Quando eu presto serviços, e hoje é comum empresas de startups terem receitas recorrentes, a Thaís também trouxe isso,
é preciso que você faça a distinção entre o reconhecimento dessa receita, do ponto de vista contábil, e como essa receita acontece no banco. Não necessariamente as coisas andam junto. Eu posso ter um contrato de 36 meses em que o cliente decidiu pagá-lo em parcelas anuais, ou todo o contrato de uma vez só. Então, o primeiro ponto que a gente faz a gestão do fluxo de caixa é separar essas duas coisas, para que eu tenha também noção de quanto que eu tenho que a gente chama de runaway. Eu tenho um caixa que é gerado e até onde eu consigo ir com esse caixa. Porque quando eu gero uma receita banco que a princípio parece fazer muito sentido do ponto de vista de possibilidades de investimentos, eu preciso combiná-lo com o passivo de um contrato de 36 anos que deverá ser honrado em todas as suas nuances. Então, uma primeira dica que eu trago aqui é empresas escaláveis e normalmente não, e de receita recorrente precisam ter muito clara essa distinção entre receita reconhecida e cash collection, que é o que a gente chama, né, que são as entradas em bancos. Algumas ferramentas podem ser utilizadas. Então, você tem uma série de controles aqui, e aí você pode se valer dos balancetes, você pode se valer de controles de diferimentos. A Drummond tem feito um trabalho muito bacana, muito próximo aqui ao Segura, no sentido de nos ajudar a organizar essas coisas para que a gente tenha todos os relatórios, com um bom relatório de fluxo de caixa que te dê a visão clara do que está acontecendo no banco. É comum quando não se tem uma estruturação da área a contento que se perca essa conexão com o banco, especialmente porque negócios como o que a gente opera aqui, eles geram caixas porque você tem esses upfront de crédito, mas passivas, que é atender contratos longos, eles necessariamente, e também você tem uma desconexão entre o que se gera de caixa com aquilo que efetivamente se consome de caixa para gerar aquela receita, porque negócios escaláveis eles têm essa característica, o custo atrelado à geração de caixa ele não é tão significativo, as margens de contribuição são altas, você tem por essência, perder um pouco a conexão com o caixa. Isso é perigoso, porque como as coisas crescem muito rápido, em algum momento você pode se ver dependendo de uma alavancagem, dependendo de um aporte para fazer capital de giro, para aumentar seu runaway. Então, ferramentas como um bom relatório de fluxo de caixa, uma boa apropriação de contas para que você entenda exatamente de onde vêm as suas receitas e para onde vão as suas despesas. Negócios tradicionais, eles trazem uma característica de boa parte dos custos atrelado à produção, na verdade, boa parte, melhor colocando, boa parte da sangria de caixa atrelada a custo, ou seja, despesas relativas ao produto que gera receita, e negócios escaláveis não. Eu uma vez desenvolvido um produto, um serviço ou algo que possa ser replicado, a maior parte das minhas despesas estão em SG&A. Então, saber exatamente onde é que estão indo, quais as linhas do meu SG&A são as mais ofensivas, normalmente em negócios escaláveis, marketing e vendas, porque para replicar eu preciso convencer cada vez mais gente a comprar, então marketing e venda entra aqui como um ofensor, mas o ponto é você ter esse plano de contas muito bem ajustado e projeções, porque quando a gente cresce, fazer uma boa projeção e projeção, de novo linkando com o que eu trouxe anteriormente, com cenários, projeção otimista, pessimista, conservadora, intermediária, porque em negócios escaláveis, você projeta crescimentos altos, você precisa ter, só que não necessariamente as coisas vão necessariamente acontecer sempre como você projetou. Se eu estou numa indústria que crescimento de 5, 10%, as coisas, elas meio que se replicam, elas se repetem ano a ano. Empresas escaláveis, cada ano você tem que rever o seu negócio, reanalisar as possibilidades. É comum em negócio escalável você atingir um teto de capacidade para um mercado específico muito rápido. Então, em 5 anos, por exemplo, a Segura, ela atingiu um market share de 55% no Brasil, ou seja,
Em muito pouco tempo eu já atingi um teto aqui no Brasil, então você tem que olhar para essas coisas, para cara, qual que é o tamanho do mercado, até onde eu posso ir, e a partir disso entender quais as próximas decisões para que você continue escalando ou para que você se realize no sentido de que, olha, é o que se pode extrair desse mercado. Então, essas são algumas considerações que eu coloco. Obrigado, José. Muito importante aí, eu acho que esse reforço, né, de quem vive isso no dia a dia, né? Então, obrigado pelos inputs. E aí eu vou puxar aqui a Thaís para falar um pouquinho da estruturação contábil financeira. Thaís. Certo. O José já trouxe pontos importantíssimos em relação à estruturação do plano de contas, né? Então, normalmente as empresas, quando elas começam a operar, a gente tem ali o demonstrativo de resultado, que é um demonstrativo de resultado muito simples, traz ali as receitas, impostos sobre vendas, custos e despesas, nada aprofundado. Então, o que que é esperado de um plano de contas voltado para startups? Seria um plano de contas com separação de centro de custo, com separação de despesas. Aqui a gente trouxe uma visão bem clara dessa separação. Então, a gente tem os dois tipos de DRE. Ambas têm o mesmo resultado, só que a visão de negócio ela é muito mais clara na segunda DRE, que é quando a gente tem a separação de centro de custos. Por quê? Porque aqui a gente consegue ver qual negócio está trazendo lucro, qual que é a margem que a empresa está tendo de resultado em cima desse produto, em cima desse serviço. Então, é de suma importância a estruturação de um plano de contas apropriado de acordo com a necessidade da sua empresa, da sua startup. Isso é essencial principalmente para uma tomada de decisão mais assertiva. E quando a gente traz para o ramo de startups, a tomada de decisão ela precisa ser muito rápida. Então, para conseguirmos tomar uma decisão assertiva, é muito importante essa separação e essa organização no plano de contas. Alan, se você puder só voltar no slide para eu falar isso, perfeito sobre como gerenciar as receitas e despesas. Contabilmente falando, é com base no regime de competência. Então, é fazer o reconhecimento com base no regime de competência. E aí, o José trouxe o ponto em relação a reconhecimento de receita por contrato. Então, diferente de uma empresa tradicional, que o reconhecimento de receita ele é mensal, ele é recorrente, então ele já está seguindo ali um regime de competência. Quando a gente fala de startups, elas trabalham muito com base em contratos, e esses contratos são em diversos prazos. Então, tem contratos de 12 meses, 4 meses, 6 meses. Então, é muito importante o reconhecimento de receita acontecer com base na prestação de serviço, havendo ou não a emissão da nota fiscal. Aí, nesse tópico, entraria muito numa questão de CPC 47. A gente tem uma bagagem muito boa aqui para auxiliar quem tem dificuldade nesse processo de reconhecimento de receita com base na prestação de serviço. Pode contar com a gente, eu só não vou conseguir adentrar um pouco mais, justamente por conta do tempo, mas eu acredito que esse briefing foi o suficiente. Sobre a importância da contabilidade organizada, a contabilidade ela é o coração de tudo, né? Então, quando a gente fala de organização desde o princípio, é essencial. Então, é muito comum a gente ver as empresas, as startups focadas em gerar receita, ganhar clientes, comum, supernatural e esperado. Porém, a gente também não pode deixar de olhar para o lado de organização contábil, de documentos de acordo com a legislação, porque no final do dia eles serão essenciais para captar investimentos, para passar por due diligence. Então, assim, no final do dia, a contabilidade organizada, ela reflete na tomada de decisão mais assertiva e também no dinamismo da empresa. Então, a empresa vai conseguir captar investimentos de forma mais rápida, vai conseguir também elencar, né, vai conseguir aumentar a possibilidade de novos negócios. Então, é altamente recomendável aí que a contabilidade esteja organizada desde o princípio, tá bom? Ok. Obrigado, Thaís. E agora eu vou chamar aqui o Romário para falar um pouquinho das obrigações fiscais e compliance. Beleza, Alan. Teoricamente, né, no ramo ali das startups e então, na verdade, não seria mais as empresas no geral, né? Hoje a gente tem
série de obrigações fiscais que as empresas devem entregar ali junto ao fisco, algumas de forma mensalmente, né, eu diria a maioria, e a outras de forma anual, que são os SPEDs da vida, né? Então isso é de mega importância que a empresa esteja com as suas obrigações fiscais entregues em dias, né? E até porque caso você faça uma entrega incorreta, você pode sofrer uma autuação do fisco, ou em atraso também tem a questão da multa, né? Então, essa questão das obrigações fiscais todas são mega importantes. E isso elenca com compliance fiscal, né? Então, assim, a empresa para ela estar em compliance fiscal, teoricamente, precisa estar com as obrigações em dias. Aí, CNDs também precisa estar em dias, né? Então, o ideal é que você é, mantenha seus tributos pagos em dia, né? Para evitar uma trava de uma CND. E também há questões de pagar juros e multa, né? Hoje no Brasil a gente paga uma carga tributária elevadíssima, então assim, se você ainda pagar com juros e multa, acaba que o seu business pode não dar muito certo. E aí, eu entro no próximo tópico, que seria preparar uma startup para uma auditoria, né? Que hoje a gente tem a questão de auditoria que as empresas fazem, né? Por exemplo, como a PwC. E também tem as due diligências, que geralmente isso acontece quando algum investidor, algum processo de aquisição, ele é planejado, né? A empresa entra nesse processo de due diligência. Então, o ideal é que você mantenha as suas obrigações fiscais entregues mensalmente ali de forma correta, com todos os campos, né, e blocos ali nos SPED preenchido corretamente, e o pagamento dos impostos, justamente para suas CNDs estar todas ok e livre de algum questionamento, né? Porque geralmente as primeiras coisas que uma DUI pede é a CND. Então, se essa CND está pendente lá por alguma falta de entrega de obrigação acessória, por falta de pagamento de algum tributo, o tributo pode ser R$ 10, mas se não está pago, sua CND não, ela fica travada. Então, isso é mega importante. Você quer adicionar algum ponto, Alan, aí no seu lado, da sua experiência, da sua convivência? Você que já passou por vários auditoria e due diligência aí na nossa vida? Vários processos, né? É importante também, além Exatamente. de você ter tudo isso feito, né, as obrigações feitas em boa ordem, você ter a guarda de todos os recibos, todas as apurações. Então, contar com essa organização interna da empresa, né, ter um diretório onde você possa fazer o armazenamento aí de todas essas informações, porque numa due diligence, muitas vezes você tem que mandar esses dados para o pessoal que está fazendo essa análise, né, da empresa. Aí o pessoal que faz a DUI ou que faz a auditoria, eles estão analisando a empresa como um todo. Então, se você não tem Isso. demorando, e aí nessa demora você pode perder aí um potencial investimento, ou você pode diminuir aí a tua boa visão a boa visão que o investidor tem de você. Uma vez que você demora muito, talvez possa, em alguns casos, ser assimilado à desorganização. Então, isso também pode ser não tão bem visto, né? Nesse processo. Então, além de tudo que o Romário trouxe, também a organização. Tem um ponto importante, Ale, é a questão por exemplo, se você não tem compliance fiscal, né, de repente tem alguma contingência ali e uma due diligência no processo de aquisição identifique isso, né? Isso acaba que sendo um redutor do valor da sua empresa. Ah, minha empresa vale 1 bilhão, 2 bilhões, mas eu tenho uma contingência ali que de repente o fisco pode me questionar, né? E isso seja um débito tributário no futuro. Teoricamente, quem está fazendo a aquisição da empresa, ele vai pontuar isso, né? E ali vai ser um poder de barganha, né? Ah, de repente, tua empresa vale 2 milhões, mas eu vou te pagar só 1,5 porque eu tenho uma contingência aqui de R$ 500 que pode ser, o fisco pode cobrar no futuro. Então, tudo isso tem que ser bem avaliado na empresa, né? No dia a dia ali para manter em compliance. Perfeito. Perfeito. Bom, obrigado, Romário, pelas considerações. E aí, agora eu vou chamar o José novamente aqui para a gente trazer um caso prático aqui, né? O José falar um pouquinho sobre a senha segura, né? Que até agora, acho que o pessoal aí que está participando dessa nossa live aí, eles estão curiosos, né? Para saber aí o que é senha segura. Aí, José,
deixo a palavra com você, tá? E aí depois eu preparei ali algumas perguntinhas também, tá, José, para a gente fazer para você. E aí você vai respondendo elas ali uma espécie de quiz ali, né, para você ir ajudando a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário aí das startups. Fica à vontade, José. Legal. Obrigado, Alan, novamente. Queria trazer aqui um breve resumo da história da empresa. A empresa ela tem 20 anos de existência, mas ela foi, enfim, ela encontrou esse negócio que hoje a gente tem replicado ao redor do mundo há cerca de 9 anos atrás, tá? Então, ela tem um trabalho muito relevante na parte de softwares, software de segurança, na parte de proteção de dados, tá? Nós esbarramos nesse mercado a partir de um trabalho que nós fazíamos específico para um grande banco brasileiro. Ele precisava proteger os dados de acessos críticos, ou seja, acesso de pessoas que precisavam navegar por dentro da interface do sistema, e era preciso que houvesse algum tipo de bloqueio a algumas ações. Então, é, como se trabalhava, existia a preocupação que se houvesse uma ação deliberada dentro dessa base de dados, no sentido de apagar ou compartilhar, seria muito difícil o rastreamento e a identificação e a proibição desse movimento. E foi o que a empresa criou. Ela criou um sistema que basicamente grava os acessos em ambientes críticos e não só grava, como ela inibe a entrada de pessoas não autorizadas e também inibe a ação inclusive de pessoas autorizadas dentro de um banco de dados críticos, né? Então, a gente identificou que esse trabalho, que esse software ele tinha potencial de mercado. Nós fizemos para um grande banco no Brasil, envelopamos isso e passamos a espalhar isso ao redor do mundo. Começamos também a entender o que era esse mercado, o mercado que existe, é um mercado de alguns bilhões de dólares ao redor do mundo. Aqui no Brasil é um mercado de 40 milhões de dólares, 45 milhões de dólares, mas ao redor do mundo, assim, os números chegam na casa de 3 a 4 bilhões de dólares. Então. E é um mercado que vem crescendo, obviamente, com o crescimento das discussões relacionadas à proteção de dados e tal. E aqui não necessariamente a gente tem essa questão aqui, mas eu não estou necessariamente falando de dados pessoais, mas dados corporativos. Mas em alguma camada também tem a questão pessoal. E aí, enfim, a história bem resumida, desde a empresa, ela começou com os primeiros clientes ali em 2014, começou um processo, 2014, melhor dizendo, 2016, ela vem alavancando em 2018, ela já foi citada no Gartner, que é um instituto bastante importante, um instituto internacional, já foi colocada ali como uma empresa, uma visionária do segmento. Em 2020, nós começamos nosso trabalho de internacionalização e desde então a gente tem acelerado nesse mercado, nesse processo. Em 2022, nós tivemos a nossa primeira rodada de captação. Aqui eu faço um parêntese aqui para reforçar a fala do Alan e do Romário em relação ao slide anterior. Empresas brasileiras, elas são muito acionadas por investidores internacionais, sobretudo porque assim possuem potencial e tem uma relação de custo por conta da nossa moeda também. Então, mas eu não tenho os números porque eu vi essa estatística há 3 anos atrás. Eu não vou trazê-los para cá porque esses números certamente mudaram, mas era alarmante a quantidade de negócios que não avançava por conta da fragilidade com que se tratava a formalização das operações. Então, assim, quando se ia para uma due diligence, então se validava o projeto, se validava a ideia de negócio, e isso tudo trazia muito interesse, mas quando ia para o escrutínio contábil, as coisas não paravam de pé, e aí os investidores declinavam. Então, e os números eram alarmantes. Assim. Então, o que o Brasil perde de investimentos, empresas brasileiras perdem de investimento por conta de um gap, de uma carência de uma estrutura de gestão e de uma estrutura contábil e de processos alinhados às boas e melhores práticas e tal, é alarmante. Então,
fechando o parênteses aqui, nós fizemos a nossa primeira captação em 2022, foi um processo muito enriquecedor para a empresa, porque nos forçou a se adaptar a alguns processos. A Drummond fez parte disso, fizemos uma movimentação no sentido de tornar a empresa não mais brasileira, mas passando a ser uma empresa controlada para uma shore americana. Isso também é uma outra questão que, para quem está aqui e pensa em fazer rodadas de captação, é bom que que se considere, porque por contas de questões de riscos, de insegurança jurídica e tal, existe muita resistência em se investir diretamente no Brasil. Ainda que a empresa seja brasileira, o mais comum é que se estruture, é, é, que se formalize uma estrutura em que a empresa passa a ser controlada por uma empresa americana, onde se o fundo for americano, mas não só, mas normalmente é como se caminha para que as questões jurídicas do processo sejam acomodadas dentro de um outro país, em função das nossas, principalmente das nossas oscilações no que diz respeito à jurisprudência. Então, a gente altera muito a nossa jurisprudência. Isso não é tão comum e é visto pelo mercado como uma insegurança jurídica. Então, o que vale hoje, daqui a 2, 3 anos, pode ser que não valha mais. Então, isso traz riscos. Fechando esse novo parênteses, nós fizemos essa captação, o Drummond nos ajudou bastante. Estamos num processo avançado já para uma segunda captação com outro fundo, já discutindo termos relacionados ao volume de aporte, quanto de share a empresa está disposta a colocar, e estamos expandindo. A empresa começou um processo de internacionalização de novo em 2019, 2020 aceleramos ainda com as dificuldades da pandemia. No último ano, nós tivemos um crescimento de 100% nesse mercado. A maior parte da nossa receita ainda está no Brasil, mas o Brasil tem crescido em torno de 30% a 40% ao ano, e o mercado e as operações internacionais em torno de 120%, 130%. Então, hoje a gente já tem cerca de 75% da nossa receita no Brasil, 25% internacional. A ideia é virar, ter pelo menos 50-50 em 2 anos, e aí virar para uma empresa majoritariamente, com receita majoritariamente vinda de outros mercados que não o nosso Tupiniquim aqui, já em 2017. Então, um pouco da nossa trajetória, eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso, estou na empresa há 6 anos, deixo para vocês claro, os desafios. Um deles é você trabalhar num lugar que muda muito, porque quando você está num lugar escalável, a empresa a empresa 2024 e os desafios que eu tinha em 2024 já não são os mesmos que eu enfrento hoje, e não foram os que eu enfrentei em 2018 e 2019 e tal. Então, cobra muito das pessoas que estão envolvidas, em uma constante atualização e uma constante provocação em relação a estar alinhado às melhores práticas, e ter uma empresa que já passou por isso com outras, enfim, com outras instituições, e que já conhece, já sabe os atalhos, já sabe os caminhos e tal, ajuda muito. Então, estou aqui fazendo aqui não combinei isso com o Alan, com a Thaís, com o Romário e com os demais aqui, mas é muito importante, especialmente quando você está no início, você já largar com uma empresa que já sabe onde isso vai dar. E já desde o início já estrutura um processo que pode ser replicável e escalável. Então, assim como uma startup, ela cria um produto que pode ser replicável, está lá. Quando você pensa em planejamento contábil e tributário, então você tem que pensar em algo que está hoje para a minha receita pequena, para os meus 15, 20 profissionais, para o meu volume, o que eu tenho funciona, mas você tem que pensar que em muito pouco tempo, se você acertou a mão no seu modelo de negócio,
os 20 funcionários vão virar 200, vão virar 400, o seu primeiro milhão de receita vão virar os seus primeiros 100 milhões, e as suas despesas, o seu primeiro milhão de despesas vão virar os seus primeiros 100 milhões muito rapidamente. Foi o que aconteceu com a gente. Largamos com uma outra estrutura, tivemos que trocar a roda com o carro andando aqui, mas deu certo, né, Thaís, entre alguns percalços relacionados às dificuldades que nós tínhamos nos registros iniciais, a gente conseguiu formalizar isso e hoje a gente tem seguido em voo de cruzeiro, com sempre melhorias a serem feitas, como é parte do jogo, melhoria contínua vai sempre ser presente, mas entendo que estamos seguindo bem. Bom, obrigado pela contribuição, viu, José, e pelo reforço, né, também aí da parceria, né, que a gente tem. Isso é muito Uhum. importante. Eu vou passar aqui para algumas perguntinhas, tá, José, que eu preparei aqui. Claro. Então, em termos de planejamento para investimento e captação de recurso, né, como preparar essa contabilidade para atrair investidores, né, aí na tua visão, né, como seria? Tá. Acho importante você, a não ser que você seja muito pequeno, você já colocar uma auditoria externa. Acho que é o primeiro passo de quem já está olhando para isso. Olha, daqui 2, 3 anos, talvez eu já faça a minha primeira rodada, tal. Você já ir ensaiando uma due diligence com uma auditoria externa, com alguém de fora olhando para os seus negócios, inclusive para validar o que está sendo feito pelo teu time. Porque às vezes você tem dentro de casa profissionais que de fato tem profundidade dos processos e tal, ou às vezes não, e você não consegue julgar se o serviço que você contratou está alinhado às principais necessidades, tá? As necessidades que serão vistas pelo investidor. Então, encomendar uma auditoria externa com esse escopo, olha, eu quero em 1 ano, em 2 anos, fazer uma primeira rodada de captação e eu quero olhar meus números. Então, eu quero fazer esse escrutínio, eu quero fazer esse ensaio de due diligence. Então, eu deixo como um investimento bastante necessário e que traz muitos frutos. Você corrige. E ainda que essa rodada não venha, as próprias correções do processo já justifica esse investimento. Você trazer uma auditoria externa, a gente tem algumas empresas aí, você tem as principais do mercado, mas não necessariamente precisam ser elas. Você tem a KPMG, a Deloitte, as Big Four, mas você tem outras tantas empresas que não são tão custiosas quanto, não são tão caras quanto essa, mas que vão olhar de fora, validar se os processos estão alinhados e tal, e vão te dar o caminho das pedras em relação às correções. Bom, dica valiosa. Quais são os principais relatórios financeiros que os investidores mais exigem, né? Já que a Tá. Senha Segura aí passou por alguns processos aí, né? Legal. Quando a gente fala de financeiro, depende do teu negócio. Se você é um negócio, se você atua numa operação de receita recorrente, existe um indicador que é o indicador, ele é assim, ele é o primeiro, mas ele está muito à frente do segundo, assim. O segundo vem muito depois, que é o ARR, a receita recorrente anualizada. E quando você para entender isso de forma bastante profunda, ele te dá termômetros muito significantes em relação à operação como um todo, porque o empilhamento do ARR também vai te falar sobre a sua capacidade de reter receita, que é o que a gente chama de net revenue retention, quanto que a sua operação retém, porque se você tá num jogo de empilhar assinaturas, você tem que saber se você está tentando encher um copo que tem um furo e que está vazando, ou se esse copo está tapado. E aí obviamente, se está tapado, ele enche mais rápido. Se ele está tapado, perdão, se ele está tapado, não enche, né? Se ele está sem nenhum furo, se ele está de fato preservado. Então, se ele não tem nenhum furo, ele enche mais rápido.
e existe um fenômeno que é você, a partir da sua base, você fazer vendas. Porque você tem uma operação que é você tentar encher esse copo só com novos entrantes, você tem a capacidade de reproduzir dentro dessa base. Então, o quanto que sua própria base gera de cross e up. Então, se eu pudesse, para falar de todas as nuances de ARR, eu precisaria de mais tempo, mas se eu puder dar um conselho, entenda das métricas relacionadas ao controle de receita recorrente, entre as principais. Churn, gross churn, que é o churn, que é a saída de clientes, mais a redução de clientes. Para dar um exemplo aqui, você tem a Netflix ou a Claro aqui, você tem o assinante, o cara que fez um up, que tinha só televisão e comprou telefone, e comprou o mobile, e aí você pode ter a redução dos contratos. Downsell quando você reduz o contrato, upsell quando você expande esse contrato. Então, churn, downsell, upsell, a retenção é a combinação da nossa base, quanto que saiu, quanto que entrou. Se isso for maior se isso for maior se o número for positivo, é sinal que você tem 100% mais esse número. Se esse número for negativo, é sinal que sua base reduziu alguma coisa. Entender como se faz essa métrica, como se calcula isso. Lifetime value, quanto que sua base, quanto tempo sua base ela fica, qual o ciclo médio de clientes, de retenção de clientes. Então, se você está nesse jogo, entenda sobre as métricas de ARR. Isso vai fazer total diferença. O investidor, ele praticamente ele ignora todas as outras, porque, como alguém colocou aqui, talvez a Thaís ou o Romário, resultado ali, EBITDA e resultado, se você, existe um número que é importante, que é a regra dos 40. Se você está crescendo 60 e você está dando 20% de desconto, 60 de crescimento, 20% de desconto, não, 20% de negativo de resultado, se você está 40, é uma regra de mercado para negócios escaláveis. Então, você cresceu 60, mas para crescer 60, você queimou caixa. Óbvio que você queimou, você precisou investir muito em SG&A, muito em marketing de venda. Então, se você está em 50, 20, aí você está 30. É um benchmark, aí para a regra do 40 não está bom. Mas se está crescendo 70, queimando 30% de resultado, então o mercado não vai olhar só EBITDA e lucro líquido, como normalmente é feito em negócios tradicionais, tal. Em negócios escaláveis, você vai combinar o crescimento versus o resultado, que normalmente é negativo, tem queima de caixa, mas o que vai dizer sobre a saúde do teu negócio é o comportamento das métricas SaaS. Bom, são outros indicadores, né, combinados com os Outros indicadores indicadores. financeiros, né? Perfeito. Outros indicadores, perfeito, perfeito. É, aqui mais uma perguntinha: cuidados necessários para não cair em armadilhas fiscais. Justo. Primeiro precisa entender do negócio. Armadilhas fiscais que a gente tem muitas. Precisa entender em que negócio você está. Precisa entender quais são as possibilidades que esse negócio tem. Então, algumas decisões elas precisam estar claras na tua cabeça. Se você é uma empresa de licenciamento, você precisa saber fazer diferimento. Então, vou dar uma armadilha aqui possível, tá? Poderia citar N. Se eu tenho antecipação de receita e eu não faço diferimento, e eu reconheço essa receita na ponta, vou dar o exemplo da casa aqui. A empresa ela tem uma concentração de vendas no último quarto. Cerca de 50% das minhas vendas acontece no último quarto. E eu também gero muita receita nesse último quarto. Um risco aqui é reconhecer essa receita como uma receita de transferência de ativo e não de recorrência, e aí significa que isso vai para o meu resultado, só que eu não estou atrelando o custo dessa receita. Então eu dei um baita de um lucro, paguei 30% aqui de impostos gerais, em termos gerais, quando a gente soma aí imposto de renda, mais o adicional dos 10%, mais a contribuição social. Estou falando só do imposto sobre o resultado, não da carga tributária de produção. Sendo que este resultado ele não é legítimo, porque apesar disso ter
sido computado em banco, ter sido pago, ele precisa ser diluído, alinhado ao período. Então, essa é uma primeira armadilha, e parece meio óbvio, e por incrível que pareça, parece meio óbvio, mas muita empresa apropria resultado pelo que acontece em banco e está pagando imposto aí e está sendo penalizado, e aí quando você vai estudar o negócio ele se torna inviável, mas é porque você está aferindo resultado que é totalmente desconectado da realidade. O seu negócio não é um negócio de venda perpétua. Você está recebendo um valor relativamente um valor substancial, mas você vai ter um custo aqui para atender esse indivíduo durante 2, 3, 4 anos, a depender de como você organizou. Então, ter clara essas questões é muito importante. Outras questões estão associadas a um bom entendimento do que é custo e despesa, para que você tenha os seus resultados muito bem ajustados, para saber o que é diluível, o que é dedutível, o que não é, onde você pode ajustar, onde você pode manobrar. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu tenho que aí tem a ver também com a diferença de caixa e reconhecimento. Negócios que têm a estrutura comercial muito presente, precisa muito de marketing e vendas. Você tem muita despesa de exercícios futuros, mas que são relativas ao exercício vigente. Então, eu vou remunerar em comissões parceiros referente a vendas que foram feitas no ano. Então, eu posso me utilizar do mecanismo de provisionamento, de comissionamento, por exemplo, e aí eu ajusto o resultado, pago menos imposto em função disso. Então, algumas armadilhas que tem a ver com a falta do conhecimento da operação e onde quais os botões podem ser apertados para que você seja mais eficiente e otimize seus recursos. Bom, muito bom. Vamos lá, acho que tem mais duas perguntinhas só. É, como a Senha Segura conseguiu um crescimento sustentável? Então, você trazer um pouquinho aí. Legal. É desafiador, tá? É, o que nós tivemos um negócio financiando outro negócio. Então, quando eu contei a história de 20 anos, então nós saímos de um sistema em que nós tínhamos negócios personalizados. Então, nós tocávamos projetos personalizados em grandes clientes, mas havia aqui uma concentração. Então, eram poucos clientes, mas receita significativa, grandes bancos, grandes empresas aqui, e a gente tocava negócio significativo e passamos por um negócio de software em prateleira e tal. O nosso crescimento ele foi muito suportado pelas receitas do negócio também. Então, basicamente, um negócio financiou o outro. Então, quando um começou a declinar, o outro já tinha capacidade, ele já gerava receitas suficientes para cobrir as suas despesas. Porque no início, a depender do negócio que você está, você precisa convencer o mercado de que o teu produto faz sentido e tal. Então, normalmente você precisa de capital. E aí, esse capital vai vir de algum lugar. No nosso caso, veio dessa transição. Então, a empresa, eu não gosto da palavra sorte, mas ela teve uma. Ela conseguiu, de forma muito inteligente, migrar de uma operação para outra, de um modelo para outro, e isso fez com que a gente crescesse sem ter desafios de caixa. Mas talvez é muito difícil que essa história se replique exatamente da mesma forma para as pessoas que estão nos ouvindo. O que eu colocaria aqui para que você faça um crescimento sustentável, você precisa ter muito claro o runaway e aonde o que a gente chama aqui de caixa mínimo. Eu não posso deixar isso solto, eu não posso é, seguir num volume de investimentos desenfreados, acreditando que necessariamente tudo que eu projetei de receita, de resultados, de performance de venda vai acontecer. Então, eu preciso de mecanismos que liguem uma coisa a outra. Então, quando eu projeto o meu ano, eu tenho
decisões de investimento que passam por bullets de atingimento. Então, a gente vai soltando investimentos conforme esses investimentos eles vão se mostrando efetivos na curva de projeção de receita. Vou tentar ser mais didático aqui. É, eu estabeleci algumas metas de venda e eu tenho alguns investimentos relacionados a vendas, marketing e vendas. E aí eu vou medindo como essas coisas vão se comportando. Eu tenho impulsionamento. Quanto que está voltando do impulsionamento? Impulsionamento é quando eu uso enfim, das mídias digitais aqui para impulsionar meu serviço. Quanto isso está gerando no topo do funil de pipeline de leads e quanto desses leads converte no final do dia em vendas. Então, esse investimento ele precisa ser medido. Não posso só ir colocando dinheiro nessa frente se isso de fato não retorna. Então, eu tenho, agora sendo mais técnico, eu tenho estudos de ROI. Então, retorno sobre investimento. Então, isso aqui está dando certo. Eu tenho iniciativas de abertura de mercados internacionais. Normalmente, a gente entra com ponta de lanças, que são a estrutura de venda. Depois, a gente vai com a parte técnica, com os centros de excelência. Eu preciso validar, tá? Arábia Saudita tá funcionando, então beleza, então dá para dobrar. Beleza, dobrei, ainda está fazendo sentido do ponto de vista do que retorna versus o que está indo. Agora, não, começou a ter problema. Qual o problema? É o perfil das pessoas, é o modelo estratégico, então assim, é o tempo todo validando ROI, validando que as decisões, porque uma coisa é você sentar, a empresa precisa investir aqui, 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 aqui. Outra coisa é você, cara, esse investimento deu certo, esse investimento deu certo, esse investimento deu certo, esse deu errado. Trazendo um exemplo prático. Nós fizemos um projeto de expansão e de abertura do mercado dos Estados Unidos. Tínhamos um volume de investimento que nós estávamos dispostos a colocar, sabíamos que poderíamos colocar, e tínhamos uma linha de receita que nós projetamos. Nós ficamos os primeiros 15 meses sem vender um projeto. Nós não tivemos $1. E não era isso que nós tínhamos projetado. Então, assim, estou trazendo esse exemplo porque assim, não são só de vitórias que vive o empreendedor e as empresas. A gente erra. Então, só que o tempo todo a gente estava olhando. Ainda vamos insistir, volta, e a gente patinou muito mais do que gostaríamos para achar estratégia. Por ser o maior mercado do mundo, é também o mercado mais desafiador. A gente talvez tenha sido otimistas na operação. Hoje a gente está indo melhor, mas ainda é muito mais lento do que a gente projetou, porque é um mercado muito mais difícil. Então, validação dos investimentos é importantíssimo para você não cair numa armadilha de continuar naquilo que está dando certo e aí você gerar um desequilíbrio financeiro que vai certamente fazer entrar numa alavancagem que talvez define o futuro do teu negócio. Bom, muito bom. É, e aí, trazer alguns exemplos aí de problemas enfrentados numa startup, né? E como que você enfrenta ele, né? Então, acho que você até já Tá. trouxe já, né? E alguns casos aí Sim. né? Esse, por exemplo, do modelo replicável, né? Você acha que você tem um modelo no Brasil de negócios, você chega nos Estados Unidos, você acha que vai funcionar igual, né? E às vezes Uhum. não. É. É, Eu colocaria, só para não ficar só nas questões financeiras, eu colocaria uma lupa no time, nas pessoas. As pessoas, quando você está num negócio escalável, as habilidades que eu possuo hoje, elas estão suficientes para o que a empresa é hoje. Talvez não, certamente elas não são suficientes para o que a empresa será no ano que vem e daqui 2, 3 anos. Tá? Isso cabe para todas as pessoas. Tá? Então, em 2018, estava no Brasil, falar inglês não era uma questão. Então, a partir de 2020 passou a ser algo desejável, em 2022 passou a ser mandatório, hoje não tem como. Então, todas as nossas apresentações são em inglês, é tudo, interação, boa parte, as 20% dos nossos colaboradores não falam português, já são pessoas de fora. Então, negócios escaláveis, as demandas, elas mudam muito. Então, é comum termos profissionais
e principalmente quando você busca esses profissionais em negócios tradicionais, que ele desenvolveu um grupo ali de atividade, de skills ali, e ele, cara, isso aqui me mantém empregável e me mantém aqui relevante pro resto da vida. É um problema. E a gente enfrenta, né? Não é tão comum, porque as pessoas normalmente a gente busca pessoas já com esse skill, com essa abordagem e tal, mas em algum momento a gente passa por situações que a empresa cresceu e as pessoas não acompanharam. A empresa ela cresceu no seu nível de complexidade. Então aqui a Drummond passou por isso com a gente. Então nós tínhamos uma contabilidade aqui que tratava de um grupo aqui de desafios e de processos aqui, e os processos eles foram se tornando mais complexos, mais complexos, mais complexos, e a gente precisou acompanhar. Hoje a gente está discutindo aqui, né, Thaís, como se adequar ao modelo GAP, porque a empresa ela quer fazer o IPO em 3, 4 anos. Então, assim, é um novo. Eu desconheço isso, então eu vou precisar mergulhar nesse tema para me preparar, para estar pronto para quando a empresa precisar. Na verdade, ela já está precisando, então eu estou meio que atrasado, preciso correr com isso. Então, um desafio é você se adequar, você se adequar, não, você estar atento ao seu time e provocar no seu time essa percepção de que as coisas certamente vão mudar. Os problemas que nós resolvemos hoje não serão os mesmos que resolveremos no futuro e a gente precisa acompanhar, porque a empresa ela não para, ela vai demandar de você habilidades novas para resolver problemas novos. Muito interessante seu ponto sobre pessoas, José, porque startups tendem a crescer muito rápido e as pessoas normalmente devem acompanhar, mas a maioria não acompanha, né? Ponto extremamente relevante, de verdade, de Infelizmente. fato. É. Perfeito. E aqui ah, eu vou puxar aqui essas duas perguntas, né? E aqui acho que como no geral, né? Como montar um time contábil e financeiro eficiente para uma startup, na sua visão, né? Então, um pouquinho de contabilidade, né? O contador ou escritório contábil ou um gestor financeiro e um gestor financeiro, né? Como que a empresa, uma startup aí busca esse profissional, né? Como montar um time eficaz aí. Tá, ótimo, excelente pergunta. Acho que o primeiro ponto é entender, sem querer me alongar muito, e vai me avisando em relação ao tempo aí, tá bom, Alan? Uhum. Sem querer me alongar muito, a contabilidade, a estrutura contábil, ela foi pensada muito pós-revolução industrial ali, e ela foi muito orientada para a indústria e tem todas essas. Boa parte das métricas e tal, então, elas não fazem sentido quando a gente tem um negócio que não é, eu tenho matéria-prima, eu melhoro eu uso dessa matéria-prima para construir algo, eu beneficio essa matéria-prima e vendo. Então, negócios escalados não seguem necessariamente essa dinâmica. E aí, algumas métricas, elas não funcionam tanto. Então, um time contábil e financeiro, ele tem que estar desapegado dessas coisas. Isso é importante, eu preciso saber, a gente brinca aqui, eu preciso saber do defunto ali, que é os números do passado, mas mais do que os fechamentos, eu preciso saber o que disso eu extraio para fazer projeções futuras, porque em startups, normalmente eles estão muito mais preocupados com o que vem, porque o que eu estou vivendo hoje foi plantado, pelo menos já fez parte do meu alinhamento estratégico, das minhas discussões e das minhas tomadas de decisão de 2024. Hoje eu estou reagindo àquilo que eu investi, que eu projetei, Então, o time contábil tem que ter essa cabeça, menos passado e mais futuro. Isso implica em tudo. Inclusive, o imposto não é o que eu estou pagando, mas o que eu posso pagar em função do mercado, dos mercados em que eu vou. Então, assim, eu estou atuando em mercado ao redor do mundo. Então, eu preciso fazer um planejamento tributário, não relacionado ao que está acontecendo aqui no Brasil, mas, cara, como é que eu combino transfer price, por exemplo, aqui para combinar? Eu tenho receitas e despesas combinadas entre duas subsidiárias, uma no Brasil, outra fora. Como é que eu construo um projeto tributário eficiente para que essas coisas me produzam a menor carga tributária possível, desde que justa e dentro das quatro linhas, obviamente.
Então, é mais discussão em cima de para onde eu estou indo e o que, que eu preciso fazer do ponto de vista de ajustes contábeis, de ajuste financeiro, do que necessariamente o que está acontecendo. O balancete é muito importante, eu vou olhar lá o que eu registrei de despesa, quanto que é o meu EBITDA, quanto que eu reconheci de receita, isso vai me gerar, mas quais são as mudanças que eu preciso fazer para me ajustar? Então, um time conectado a isso e não passivo no sentido de só reagindo ao que se está dado, ao que está posto, é importantíssimo. Então, é mais na abordagem, porque o conhecimento é mais ou menos o mesmo. Eu não diria nem mais ou menos, o conhecimento é o mesmo. A diferença é como você aborda. Eu vou dar o meu exemplo como um profissional de finanças, apesar de estar gerente administrativo financeiro, a gente não fez essa atualização. Eu vivi eu vivi os dois mundos. Fiquei 16 anos num negócio de engenharia, muito tradicional. Então, boa parte dos meus desafios ali era ligados ao presente. Então, eu receber de manhã para custear para pagar as contas à tarde, fazer fluxo de caixa muito ligado a banco ali, fazer desconto de duplicato. Então, tá muito relacionado às coisas do presente para manter o negócio de pé do ponto de vista financeiro. Negócios escaláveis, eu estou olhando para cá, no ano que vem eu vou ter esse desafio aqui. Eu preciso ter uma conta internacional, porque eu estou contratando muito serviço de cloud, e se eu contrato pelo Brasil, eu importo serviço e fica mais caro. Então eu preciso. Então, se eu tenho uma subsidiária americana, eu preciso. O que que eu posso fazer? Eu posso abrir uma conta e jogar para lá? Então, é a inteligência contábil e financeira aplicada em resolver problemas que ainda não existem ou que estão em eminência. Não só, e também tratar daquilo que está acontecendo, mas o só tratar daquilo que está acontecendo não é suficiente, é insuficiente para a gente seguir. Muito bom, muito bom. Bom, obrigado, José, pela participação, pelos insights, né? Aí eu vou passar aqui rapidamente o final da apresentação, né? A gente já está chegando aqui no finalzinho dela. É, uma das principais ferramentas aí de apoio na automação contábil que a gente vê, né, são em estágios iniciais para startups. A gente tem o Conta Azul, Omie, Nibo, que são plataformas aí de custo relativamente baixo, né, e que mantém ajuda a empresa aí a ter uma organização de pagamentos, uma organização financeira, né, uma estrutura mínima para início de operação. Como o José então é importante, a empresa já está pensando, né, na preparação do flip e internacionalização, então cada vez mais como os investidores estrangeiros, a mudança de estrutura societária, então você tem às vezes uma holding lá fora, você tem uma LLC, e porque o investidor ele quer investir lá fora, ele não quer colocar o dinheiro no Brasil por conta dessa incerteza jurídica, né, que o José bem trouxe aqui. Então, para isso é importante você ter uma contabilidade robusta e bem preparada para conseguir fazer esse movimento, né? E aqui no final da nossa apresentação, a gente trouxe um Canva que tem diversos conteúdos dentro desse material que vai ajudar, sem dúvida, aí, as startups aí na jornada da internacionalização. Tá? Bom, pessoal, eu acho que por hoje é isso, tá? Espero que tenha sido esclarecedor, né? Que a gente tenha conseguido ajudar vocês dando um norte, dando uma visão, né, geral, é, contábil, financeira, né? O José trouxe aqui vários casos práticos, muito enriquecedor. E aqui estão os nossos contatos, tá? Então, primeiramente o meu, a Thaís, que trabalha com a gente aqui na Drummond, o Romário, que é o nosso supervisor fiscal, e o José da Senha Segura, que fez a contribuição dele. Bom, por hoje é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer muito a participação de todos. E aqui é o nosso QR Code também para vocês poderem entrar em contato conosco. Muito obrigado pela participação de todos. E aí, Lucas, deixo o encerramento para você. Maravilha, Alan. Quero te agradecer, em nome de toda a comunicação aqui da Drummond, agradecer a Thaís, ao Romário, ao José também por ter dividido a história dele e da empresa conosco e com a nossa audiência. E agradecer todo mundo que participou aqui, que se inscreveu, que ficou com a gente nessa tarde aqui. Lembrando que vocês que se inscreveram, vocês vão receber o link da gravação
desse webinar, que estará disponível a partir de amanhã no nosso YouTube. E eu convido a todos a seguirem a Drummond Advisors nas redes sociais, @Drummond Advisors, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, quanto no próprio YouTube. Lá vocês têm acesso a muitos materiais importantíssimos sobre o processo de internacionalização, vistos, contabilidade Brasil, contabilidade Estados Unidos, e também ficam por dentro da nossa agenda de eventos e webinários. Então, em nome de toda a equipe Drummond, eu agradeço a todos, desejo uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau, pessoal.